Bora então, vamos lá. Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós! Vamos começar agora o que é comunismo socialismo para Renata Barreto. Vocês estão preparados? Porque eu não tô, mas vamos mesmo assim. Não, na verdade, o que a gente vê assim, primeiro que as pessoas confundem muito comunismo com socialismo. Isso acontece muito. E é uma guerra, né? Você às vezes fala de Mas o que capitalismo, é o comunismo? né? O pessoal fala, por exemplo, socialismo, vem a ideia do Karl Marx, né? De dividir as coisas, aí falam. Já começou bem, de dividir as coisas, Karl Marx, né? Vamos lá. Cada um fala uma coisa, né? E o comunismo, o pessoal não sabe. Então, mas vamos lá. O que é Né? comunismo e o que é socialismo? É simples. Você não sabe, tá com dúvida? Compra um livro por Engels e Marx, que é a primeira manifestação deles em relação a essa doutrina. Porque antes existia o socialismo que eles chamavam de socialismo utópico, e o Marx disse que inventou o socialismo científico, que de científico não tem nada, Ah, mas ele chamava assim. Exatamente. vamos lá. Não é disse que chamou de inventor de científico. O Marx, ele é um filósofo, tá? Antes de tudo, ele é um filósofo, então ele tem uma base científica, ele discute o que é cientificidade, ele discute o que é ciência, ele elabora um método, e é por isso que a gente está falando de um socialismo científico, porque ele realmente tem uma base científica, uma base filosófica, um método por trás. Não é que ele diz, é porque é real, não tem como, né? Mas bora lá, bora lá. O Manifesto do Partido Comunista fala: o comunismo é o último estágio do socialismo. Então, o socialismo ele é necessário para chegar ao comunismo. Só que você nem precisa chegar definitivamente no comunismo, que seria a extirpação do Estado burguês, para dar errado. Já dá errado antes. E aí todo Onde que deu errado, minha filha? Onde? Onde que deu errado? Todos os países em experiência socialista tiveram uma melhor de vida no povo. Pode ter dado errado para a burguesia, né? Aí sim, aí você também vai perguntar, né? Onde que o capitalismo deu certo, né? Mas vamos lá. mundo fala assim: Já começou bem. não, mas na verdade é que o comunismo nunca existiu, ele foi deturpado. Mas não foi. Porque o socialismo. Não é que foi deturpado, é que não chegou na fase do comunismo. E a gente não fica tipo, comunismo vai chegar logo, chegar logo, chegar logo. Não, só o socialismo, só a fase de transição do capitalismo para o comunismo, que é o socialismo, já traz melhoras surpreendentes para a vida do povo. O que a União Soviética fez? Saiu do arado de madeira e mandou o homem para o espaço em 30 anos, segurou 2 guerras mundiais ali. Pô, vai falar que se fosse capitalista ia conseguir? Não ia. Socialismo que tem ali algumas regras. Imposto, aumentar muito o imposto, perder o direito à herança, acabar com a propriedade privada. Isso, ouve o que você Todas tá as falando. coisas que estão ali. Imposto? Nossa, o que você tá falando de imposto? Coreia do Norte, por exemplo, não tem imposto. E aí? O imposto é um mecanismo do Estado burguês. O Estado burguês precisa que haja um imposto. Então a tendência é que quanto mais a gente se aproxima do comunismo, menos o imposto será necessário. Mas ainda assim, numa fase de transição, que é a transição socialista, é necessário imposto porque a sociedade socialista ela nasce do capitalismo. Então ela carrega algumas contradições junto com ela, que, querendo ou não, acaba precisando do imposto, sim. Mas não tem essa de dividir a sociedade por imposto. Isso daí, velho, é pegar uma característica e tentar definir o todo por ela. Não tem como. Fazem parte da doutrina socialista, e a doutrina socialista, nesse livro, ela é imposta por meio da ditadura do proletariado, e aí chegaria no comunismo ao final. E ele nem explica direito, nem ali, nem no Capital, como que ele extirparia o Estado maximizando o Estado. Tem uma explicação melhor. O Marx realmente ele não fala muito sobre isso, mas Lenin, no Estado e a Revolução, ele aprofunda um pouco mais esse tema. Só procurar, só dar uma lida. E aí alguns filósofos, alguns estudiosos dizem que, na verdade, o que ele queria era somente tirar do poder as pessoas que ele considerava como burguês, né? Basicamente. Não é que considerava como burguês. Marx não faz esse, tipo, apontamento de dizer, você é burguês, você não é, não sei o quê. Ele fala, existe um grupo de pessoas que não trabalham, que detêm os meios de produção. Essas pessoas são os burgueses. Isso, mas o cara que escreveu com ele o Manifesto do Partido Comunista era super burguês, era filho de um industrial têxtil. É o que a gente falou, né?
Sim, mas isso não impede. Se você for um burguês, você nasce no meio que você tá ali, né? Você não define onde você vai nascer. O importante é você ter essa consciência de classe e perceber a contradição da vida real ali. Foi o que o Engels fez. O Engels brigou feio com a família por defender as ideias do Marx e contribuir para o avanço dela, né? Mas não é segredo nenhum que o Engels era burguês. Mas traição de classe pode acontecer, não tem problema nenhum. De comunista que fala e de repente você vê ele viajando para tal lugar. Eu lembro que Não, você é comunista e viaja? Não, tá errado isso aí, hein? Comunista e tem coisa? É complicado, né? Mas vamos lá. O pessoal acha que comunista tem que ter voto de pobreza, né? Não pode ter as coisas. Mas o que esperar desse podcast, né? Mas vamos lá. a Juliana Paz, ela falou sobre delírios comunistas, e até eu quero que você comente aqui, porque você foi lá, né? Ela falou: ó, se acontecer esses delírios comunistas aqui no Brasil, ela foi altamente criticada. E eu lembro que você se posicionou e defendeu essas. A Juliana é fala. minha aluna, inclusive. Ela fez meu curso, a última. Eu não sei se ela concluiu, porque a Juliana trabalha muito, né? Faz muita gravação Vixe, fez o curso. e tal, tá sempre na loucura lá, mas ela tava assistindo algumas aulas, até conversei com ela um pouco sobre isso. E ela foi atacada também de novo quando eu fiz um post sobre Cuba. E aí ela falou: nossa, o Twitter, lembra quando teve a manifestação em Cuba e tal? Sim. Aí ela falou: o Twitter tá quieto hoje. E aí também foi ela fez uma publicação, um comentário na minha publicação e também deu aquele balaio todo. Só que o problema é o seguinte: as pessoas que defendem isso, na maior parte das vezes, nem sabem o que elas defendem. Elas não sabem o que é capitalismo e muito menos o que é socialismo e E você sabe, né, Renata? Pelo amor de Deus. comunismo. Acha que socialismo é defender os mais pobres, não é? Não é defender os mais pobres, é defender a classe proletariada. É querer que a classe proletariada comande o Estado. É Socialismo isso. não é defender os mais pobres. Socialismo é a divisão igualitária das coisas, mas que acaba deixando o governo. Divisão igualitária das coisas. Pega essa, hein? Ó, Renata, não sei se você. Como você tem um curso, você já deveria saber, mas vamos lá. Socialismo não é isso. Socialismo é a ditadura do proletariado que vai fazer com que os meios de produção passem da propriedade privada para o controle do proletariado, utilizando a força do Estado para isso, tá? De graça para você, hein? Governante, seus amigos muito ricos. Aconteceu isso. Amigos muito ricos. Vamos lá, ó. Não é a divisão igualitária. Isso já está escrito por Marx no livro A Crítica ao Programa de Gotha. E não existe essa de uma classe política muito rica, que não sei o quê. No Estado da Revolução e na Crítica ao Programa de Gotha já é falado que a classe política precisa passar por uma revolução também. Os políticos devem receber uma média do salário de um operário médio, tá? E ele deve ter a possibilidade de ter o seu mandato revogado a qualquer momento pela sua base. Então, não é bem assim de seus amigos ricos. E outra, se acontecer de vir a criar uma classe, porque pode acontecer, né? A gente está falando do mundo real. Se vier a acontecer, criar uma classe de políticos que fiquem mais ricos e tal, o negócio rui, o negócio falha e vira a ditadura burguesa de novo. A gente retorna para o capitalismo, não tem isso. Todas as experiências socialistas que acabaram tomando um caminho errado, o que aconteceu? Voltaram para o capitalismo. Não tem essa de ficar, nossa, é só um grupinho de pessoas que vai tomar conta do negócio. Isso é capitalismo, pô. Então não tem como você falar que vai ser só a galera política que vai tomar conta. Não, não é assim que funciona. A sociedade não deixa. Esse grupo que se forma no seio do governo político ali, do governo do Estado socialista, acaba se degenerando e acaba partindo para uma abertura capitalista. É isso, não tem como. Isso em todos os lugares que isso foi implementado. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Tem um documentário na Netflix Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. que chama Como se tornar Fontes do CTPK, né? Porque olha, vai mandar o Netflix, documentário da Netflix, hein? um tirano. Que é muito bom. Eu assisti, muito bom. Muito bom. Meu, essa menina é foda, né? Ou ela é documentário Netflix ou é musical, né? Pelo amor de Deus, as fontes dela são, ó,
Uma beleza. Bom, e você viu as similaridades dos regimes Sim, e totalitários? todos eles têm uma Ouve o que tá característica igual. falando. Aí fala assim, mas é que Sobre o totalitarismo, eu já fiz um vídeo, já comentei outra vez sobre isso já. Totalitarismo é uma característica que você consegue aplicar em qualquer governo. Basta você querer, basta você saber como aplicar isso, né? Porque, pô, você vai pegar o governo dos Estados Unidos com as leis o Jim Crow Laws lá, as leis do Apartheid. O que foi aquilo, se não totalitarismo? Pô, pelo amor de Deus. Você consegue colocar aqui também todo o período que a gente teve das nossas ditaduras e até hoje você vê o Estado entrando para fuzilar nas favelas e quando chega em Alphaville abaixa a cabeça. O que é isso? É totalitarismo também. Então você consegue aplicar essa característica em qualquer governo. esse é de direita e esse é de esquerda. Independe. O problema é o coletivismo. O problema é esse. O problema é o coletivismo, hein? Essa tá sabendo bem, pelo amor de Deus, velho. Até o nazismo tinha essa E dá aula ainda, hein? característica de falar mal de pessoas ricas, que no caso eram judeus. Então, eles absorveram essa maneira de gerar ressentimento nas pessoas. Obviamente que tinha uma questão étnica ali, mas por causa da riqueza. E ele colocou a culpa na perda da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha nos judeus. Então, ele direcionou esse ressentimento para os judeus e conseguiu fazer aquilo que ele fez. E a população acreditou E a naquele população líder, né? acreditou e achou legal O que ela tá falando? Calma aí, vamos voltar um pouco. questão étnica ali, mas por causa da. Muito bom. E você viu as similaridades dos regimes Sim, totalitários? e todos eles têm Ah, uma lá característica igual. Aí fala assim, mas é que esse é de direita e esse é de esquerda. Independe. O problema é o coletivismo. O problema é esse. Até o nazismo tinha essa característica de falar mal de pessoas ricas, que no caso eram judeus. Então, eles absorveram essa maneira de gerar ressentimento nas pessoas. Obviamente que tinha uma questão étnica. Obviamente que tinha uma questão étnica, pelo amor de Deus, a filosofia nazista ali, a ideia de Hitler era justamente a raça ariana, que é uma raça antiga, tal, que acaba se manifestando ali no povo alemão, e é isso, é racismo puro, e não tem essa questão da riqueza. Óbvio que, tipo, com o povo judeu é uma coisa importante, assim, que ele ressaltava, porque antes dele já se falava que os judeus atrapalhavam muito, porque eles tinham dinheiro e tal, mas a principal característica é, sim, a questão racial, a questão étnica ali, sabe? Ela coloca de lado isso, não é assim que funcionam as coisas, pelo amor de Deus. E ainda vende curso, dá aula, hein? ali, mas por causa da riqueza. E ele colocou a culpa na perda da E assim, ele defendia a riqueza ele não era tipo, vamos dividir tudo, não. Ele defendia a riqueza da raça ariana, é isso. Não tem muito segredo. No final das contas, tudo se volta para a raça ariana. Primeira Guerra Mundial pela Alemanha nos judeus. Então, ele direcionou esse ressentimento para os judeus e conseguiu fazer aquilo que ele fez. E a população acreditou E a naquele população líder, né? acreditou e achou legal. Então, assim, É um evento de massas, é o fascismo, é assim que faz. Não é muito diferente do que a gente estava vivendo até agora. Tá vivendo, né? Não vai acabar tão cedo isso. Mas é isso. Mas você percebe que ela só coloca isso em relação ao nazismo ali. Aí depois ela vai querer fazer um puxadinho pra pegar com a União Soviética, provavelmente, com o Mao, né, na China. Mas ela não consegue falar isso dos povos indígenas, que o capitalismo só vai marginalizando e tal, né? Ela não consegue fazer esse paralelo, sabe? O que foi a expansão do capitalismo em todos os continentes fora da Europa? Antes de aparecer Hitler e Mussolini lá na Europa, mano, já aconteceu o mesmo genocídio na África diversas vezes, sabe? O problema de Hitler foi que ele começou ali na Europa. Ele foi fazer a mesma coisa que eles faziam na África, foi fazer na Europa. Então, ela não consegue. É eurocentrismo, é tipo, tá bebida em ideologia pra falar isso, porque não consegue enxergar o que o próprio lado dela fez, né? E continua fazendo também. que tiranos conseguem fazer com a cabeça das pessoas é uma loucura. Mas se compara o nazismo com o comunismo de Stalin, ou com o que aconteceu na China com Mao Tse-tung, Tô falando, não é difícil.
Mas ela não vai falar das colonizações britânicas. Não vai falar do que a Europa fez nas Américas, na África, na Ásia. Não vai falar, tá? É só comunismo e nazismo. É só isso que ela quer falar. Ou o que aconteceu lá nos Tiranos, ele fala do Gaddafi na Líbia, ele fala do Saddam Hussein no Iraque. É tudo parecido. E eles estatizam tudo, colocam tudo na mão do governo, cria-se facilidades e privilégios para aqueles que estão perto do governo. É a mesma coisa do que o capitalismo. Por isso que não dá pra usar essa característica, totalitarismo. É a mesma coisa do que o capitalismo. É assim que funciona a realidade. O Estado vai promover esse tipo de coisa. E não é que eu tô defendendo genocídio nem nada. Boa noite, camarada. Começar o ano, passando raiva. Porque é difícil, né? Enfim, voltando. Ela não consegue aplicar isso pro capitalismo. Só fica no que ela quer. Parece que o lado dela fica intocável. É melhor não contar com isso. Não mencionar o capitalismo. O capitalismo é santo. Eles são líderes populares e populistas. Então, eles são muito populares. Aí ele chega lá, a sua geladeira tá vazia, ouve o que você tá falando. Para você, eu te dou uma... O populismo, tipo, se você pegar a monarquia Elizabeth, a monarquia britânica lá, tem todo esse caráter de, tipo, admiração, que não sei o quê. Mas ela não consegue chegar a isso. O que é populismo? Pô, você consegue pegar populismo e colocar em qualquer governo essa característica, meu. Não dá. Sempre vai ter que ter uma galera apoiando. Populismo. Puta, é muito raso esse discurso dela, velho. casa. Então, ele mantém a população no cabresto dessa forma. E todos os regimes totalitários foram assim. Então, muito Inclusive os democrático-liberal. Todo regime é assim. Você não tá falando nada com nada. mais importante do Não evolui um passo. Um passo, mano. que falar direita e esquerda é ver as similaridades dos regimes totalitários. Fascismo de Mussolini também. O Mussolini era um socialista que ficou meio triste desde que ele foi ouve o que você tá falando. do Partido Socialista e acabou fundando o Falando fascismo. sério? E as bases do fascismo econômicas tinham muitas similaridades com o socialismo. Ah, mas o fascismo é de direita... Aí você consegue traçar similaridade entre todos os sistemas, mano. Todos os sistemas você vai arranjar similaridade. Porque não é pela similaridade, não é pela igualdade de características que a gente define o objeto. É pela diferença. Se eu falar pra você que um copo e uma garrafa, os dois servem pra colocar água, os dois são iguais? Não são. É pela diferença que se define o objeto, velho. O nazismo é de direita e o comunismo é de esquerda. Mas pega as características, como eles se parecem. Aí, ó, só consegue chegar a similaridade. Similaridade você acha em qualquer coisa. Você acha entre cachorro e urso, você acha similaridade. Tem focinho, é tudo igual? Não é, pô. E as pessoas que falavam muito isso eram os economistas da escola austríaca, Mises, Hayek, que identificaram... Puta que pariu, velho. Vai chamar agora a escola austríaca, mano. Pelo amor de Deus, velho. Esses caras, mano, é tipo terraplanismo da economia. Não é possível que ela consegue vender curso ainda. Gente, numa sociedade séria, ela não estaria podendo falar essas besteiras. Porque, pelo amor de Deus, mano, não dá. Se diz ainda... não tem como. essas similaridades e falaram, nós Economista. precisamos lutar contra o autoritarismo, contra os regimes totalitários. É justamente do que eles acusam o comunismo, né? De inventar um inimigo pra todo mundo ir atrás daquele inimigo. Só que, tipo, eles colocam o totalitarismo e não conseguem explicar isso de uma maneira filosófica, com método certinho, sabe? Então fica um negócio muito solto e você consegue fazer essa manobra. Diferente do que? Do marxismo, que vai apontar e dar razões científicas pra gente estipar a burguesia enquanto classe, sabe? É um inimigo real. E agora eles ficam nessa de totalitarismo, mano. Pelo amor de Deus, totalitarismo, velho. Se ele é de direita ou de esquerda, como você entende, isso independe. A gente não está lutando contra a direita ou contra a esquerda, é contra regimes totalitários. E eles se parecem muito. Basta ler. Tem um livro que chama A Doutrina do Fascismo, escrita pelo próprio Mussolini. Ele chega lá e fala assim: nós somos uma doutrina antiliberal. Enquanto os liberais E anticomunista também. Mas vou deixar ela passar. falam de indivíduo, nós falamos de Estado. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, etc. Aí fala assim, não, mas liberais, hoje em dia falam, né? Os liberais são fascistas. Você fala, quê?
Da onde que vocês tiraram isso? Não é que são fascistas, é que o fascismo, ele é tipo o botão de emergência do capitalismo, tá? Quando você tá tendo muita convulsão social, você tá tendo um problema no capitalismo, os liberais vão lá e apertam o botão do fascismo, acaba apoiando o fascismo. Por quê? Porque só o Estado tem força suficiente para conseguir manter os meios de produção na mão da burguesia, porque o Estado é da classe burguesa, é um Estado burguês. Então não é que tipo os liberais amam fascistas e os fascistas amam os liberais. É que quando aperta, quando o avião tá caindo, cara, a única coisa que eles conseguem fazer é dar as mãos. É só isso, sabe? Então eles realmente eles pregam que eles são contra o liberalismo, que não sei o quê, mas no final das contas acaba dando a mão. Por isso que não dá pra gente ficar colocando o negócio só no idealismo, só na ideia, não, porque vai funcionar assim, vai funcionar daquele jeito. Tem que enxergar a realidade material, enxergar a realidade como ela é, e não ficar só no idealismo. No final das contas, os liberais correm para os fascistas para tomar conta da propriedade privada dos meios de produção. Porque eles sabem que ali, por mais que o Estado seja forte, o Estado tenha uma mão de ferro muito maior, a propriedade privada vai estar na mão do burguês. É isso. Eu até queria te perguntar uma coisa que eu escuto muito. Ah, o Bolsonaro é fascista. Cara, o Que você acha Bolsonaro dessa pode ser fala? muita coisa, mas não é fascista. E eu acho isso um desrespeito até a tragédia que aconteceu na Itália dos Aí ela não vai conseguir ver a semelhança, né? Aí ela não vai conseguir ver a semelhança do Bolsonaro com o fascismo, né? anos 30. Aí ela vai pegar só as diferenças pra falar que não é a mesma coisa. É um desrespeito também para as vítimas do fascismo, para as vítimas do nazismo. Quando você banaliza alguma coisa, se todo mundo é nazista, ninguém é nazista. Se todo mundo é Mas- fascista, ninguém é fascista. Fascismo Mas a gente não fala que todo mundo é. A gente tá falando do efeito bolsonarismo mesmo. O Bolsonaro é fascista. E ele leva uma galera junto, mesmo que essas pessoas não saibam. É a famosa massa de manobra. É isso. é um negócio muito específico e pontual. Bolsonaro Não é muito específico e pontual. Ela é um movimento real dentro do capitalismo. Não existe fascismo fora do capitalismo. Enquanto a gente tiver capitalismo acontecendo, vai rolar fascismo de tempos em tempos. Só que eles são diferentes, eles têm uma diferença. Aí o que a gente vive hoje, a gente costuma chamar de neofascismo. Por quê? Porque algumas características básicas do fascismo clássico, o italiano e o nazifascismo, não são mais permitidas pela ordem burguesa. Por exemplo, o uso da suástica. Não dá mais para colocar uma suástica lá e chegar e colocar. Entendeu? Mas para ela não. Para ela só é nazismo se tiver a suástica. tem diversos erros. Eu acho que ele tá numa tocada super populista agora, né, economicamente. Populista, mano. As categorias, os conceitos que ela usa não faz ela evoluir em nada. Em nada. Falando, ele tem um background militar e o background militar brasileiro, ele é bem estatista também, então aquela cabeça um pouco enraizada de não, a gente precisa fazer E estatista não é conservador, né? intervenção, então ele vem desse background, mas falar que ele é fascista, a melhor Mano, Mussolini e o nazismo também eram extremamente militarizados, extremamente estatistas, só que eles não pegavam a propriedade privada dos burgueses. É isso. E o Bolsonaro também não fez isso. de todas foi quando colocaram um artigo dizendo que o Mussolini dizia que era importante armar a população. E falaram, olha só como o Bolsonaro é fascista, porque ele também quer armar a população. Porém, eles, na tradução, eles não viram que o que ele queria dizer, e ele fala isso, a tradução de povo no fascismo é Estado. Porque eles falam em nome do povo, mas quem age em nome do povo é o Estado. Então, ele queria armar o Estado. Não é possível, velho. Isso, ouve o que você tá falando. Não. O Mussolini, ele fala isso do povo e do Estado porque ele entende que o Estado é a força maior da sociedade. Então, tipo, é o Estado que vai gerenciar, o Estado que vai mandar mostrar quem que é o povo, vai dar a cultura do povo, é tudo através do Estado. Então, tipo, ele não coloca o indivíduo e o Estado contra o outro. Ele coloca os dois no mesmo lugar, entendeu? E todos os locais que tiveram totalitarismo desarmaram a população, que é uma coisa meio óbvia, lógica, que se você tem a população armada, é muito mais difícil de fazê-las A não ser que essa população seja da ideologia do Estado, pô.
É simples, você vai armar quem é aliado seu. O Estado vai fazer isso. Reféns das suas políticas, do seu totalitarismo. Tem um livro, o nome Pra ela ver como ela não entende. No socialismo, a população é armada, mas a população faz parte do Estado. Então, ela não evolui nada falando isso. dele é Hitler e o Desarmamento, que ele explora todos os artigos e os documentos secretos que foram encontrados depois sobre as formas de desarmar a população na Alemanha dos anos... A população, vírgula, a população que não concordava com ele. É só isso. Do mesmo jeito hoje que o Bolsonaro quer armar a população dele e o resto não quer. Ele não quer que todo mundo tenha arma, ele quer que a população que dá apoio pra ele seja armada. Ela não consegue enxergar isso, velho. final dos anos 30, começo dos anos 40. E foi assim que ele conseguiu, dentre outras formas, né, propaganda, etc, etc, armar a sua milícia e o Estado e tirar esse poder da população. Então é muito complicado. E são livros, Carol, que você consegue... Porque é fácil, né, a população se armar, né? Quem vai se armar? Vai se armar quem tem condições, quem tem dinheiro pra isso. E quem tem dinheiro pra isso defende o fascismo. São os liberais que, numa hora de emergência, quer matar todo mundo que é contra eles. Entrar na Amazon, por acaso, e baratinhos. O Manifesto do Partido Comunista, a Doutrina do Fascismo, todos esses eu tenho em casa. Esse fala E assim, parece que não leu. nossa, você tem livros do nazismo. Sim, porque para eu poder falar algo de alguma coisa, eu preciso entender o que tá ali. Mas do comunismo não entendeu nada, né? Pelo amor de Deus, né? Rejeitar Porque começou o vídeo falando que socialismo é dividir as coisas iguais. Já, mano, tem um livro muito pequenininho chamado Crítica ao Programa de Esgoto que já fala que não é assim. ou para Estudou gostar de uma porra ideia, nenhuma. primeiro eu preciso estudar. E as pessoas hoje em dia falam para os outros estudarem e não fazem isso. E olha que hoje em Tipo você. dia é muito mais fácil a gente encontrar estudos, porque a gente tá falando aqui da época do Hitler, e ele investia muito em marketing, né? Ele investia muito em marketing pra mostrar que o nazismo realmente era o caminho certo, que o nazismo era E ótimo. não se tornar um tirano, todos eles faziam isso, né? Exatamente, todos eles investiam muito em No capitalismo não tem isso. O que foi a morte da Elizabeth lá que começou a aparecer um monte de foto dela no metrô? marketing. E ali era fácil, porque era fácil manipular. A televisão era... Hoje não é fácil manipular. Olha a internet. Olha o que foi o Cambridge Analytica lá com o Trump. Pelo amor de Deus, velho. Vive no mundo da lua. Bom, na Coreia, na Coreia do Norte... É isso. É tipo, fala dos outros países, né? Fala de outras coisas, mas não fala do próprio umbigo. Não fala do sistema democrático liberal. Tem uma A TV, história né? da Coreia do Só Norte TV é muito estatal. louca. Pensar que Tem uma televisão. E qual que é o problema? Agora aqui tem 20 e fala tudo a mesma coisa? Tudo defende o Estado burguês? Tudo defende propriedade privada? pleno século XXI ainda tem eles, eu não sei se você viu o documentário, Carol, mas Documentário. Essa mulher vive de documentário e musical, velho. o E dá aula o primeiro ainda. Kim, que eu nunca sei os nomes dele, eu sempre confundo. O primeiro Estudou legal, hein? Não tá sabendo nem o nome dos Kim. Kim, que era o avô, né, que agora já tá o neto. Eles fizeram de uma forma que ele disse que ele inventou o hambúrguer. É absurdo. Que E a ele- população acredita. Nossa, velho. Essa ela tirou do cu, hein? Isso, ouve o que você tá falando. Isso, ouve o que você tá falando. E realmente, né? eles elevaram ele a um deus, né? Essa acredita, do Cid da Copa do Mundo, né? Pelo amor de Deus, velho. Essa daí. Então esse negócio da propaganda é outra coisa que Daqui a pouco ela vai falar que não pode dobrar o jornal na cara do Kim. Ou vai falar que o Kim tem um harém de mulher. Só coisa assim, ó. Que dá pra definir bem as coisas, né? os nazistas dominaram, os fascistas dominaram, os comunistas dominaram, e isso é válido até hoje. A propaganda socialista comunista, ela é muito sedutora. Muito. E a capitalista não. Ela te envolve muito nessa coisa da igualdade, né? E aí tem uma frase do Karl Popper que eu acho que é muito boa, que é a tentativa de fazer o céu na terra fez o inferno, trouxe o inferno. Tipo o capitalismo. Que é essa coisa de tem que ser todo mundo igual, ninguém é igual, vocês são irmãos, você tem personalidades diferentes, criados pelos mesmos Mas pais. socialismo não é igualdade, mulher. Vai estudar, pelo amor de Deus, mano. Porra, só fala merda. Na mesma situação, com os mesmos recursos, a mesma tradição, e tem personalidades diferentes. Um tem uma habilidade, o outro tem outra. Isso é assim no mundo inteiro. Por que tem pessoas que são muito mais bem-sucedidas do que outras? Porque uma explora o trabalho do outro.
Óbvio que também tem a questão da oportunidade, de Da herança. onde ela está inserida, tudo isso tá na conta. Mas muitas Não é vezes tá na conta, é o principal fator. É o principal fator. O resto, competência, mérito, entra no secundário, assim. Se pá, você consegue. Se você se fuder muito, você tem 0,1% de chance de se aposentar bem, tá ligado? Pelo amor de Deus. porque ela abdica de outras coisas que outras não fizeram. Mano, eu fico muito puto com esse negócio de abdicar das coisas. Você não tem que abdicar de nada, mano. Você não tem que abdicar de nada. Você já trabalha, você tem que ter direito às coisas, pô. Você trampa. Você trampa. Exatamente, do empenho, da disciplina, persistência. E É foda, mano, porque tira, tipo, coloca tudo nas costas do indivíduo. Se você não conseguiu, a culpa é sua, tá ligado? Isso, mano, adoece uma população inteira. Adoece uma população inteira. de ter uma habilidade, um dom, uma visão de longo prazo. Então, Dom, mano, depois, como isso não cai no fascismo, né? Esse negócio de, tipo, uma galera escolhida, você é rico porque você mereceu. Isso, querendo ou não, tipo, divide a população de qualquer jeito. Quem deu certo é que merece, é o escolhido, sabe? Pelo amor de Deus, isso é, tipo, elitismo. E acaba caindo no racismo, dependendo. Porque você olha, quem não conseguiu é o preto. Então, mano, o preto não presta. É assim que eles pensam. Esse é o movimento real desse pensamento deles. o que o Elon Musk conseguiu construir, por exemplo. Toma no cu de Elon Musk, caralho. Goste ou não do Elon Musk, ele é um cara que teve uma Nossa. visão de longo prazo muito diferente. Ele conseguiu fazer um carro elétrico que dá um pau numa Ferrari. Com o quê? Com investimento do Estado, porra. Inclusive, o valor de mercado da Tesla hoje, saiu até hoje, notícia, $1 trilhão. Acabou! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem, força, valentia,